Olá, meu nome é Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas dicas da Infomev, falaremos sobre a Proc Univariate. A Proc Univariate gera um conjunto de estatísticas e também os maiores e menores valores de uma variável que esteja dentro do dataset. A sintaxe dessa proc é proc univariate, data igual e o nome do dataset. Em seguida, a declaração var com o nome da variável que será analisada. Se essa análise for por um grupo de informações, eu posso utilizar a declaração by para informar a variável que será utilizada nesta quebra. É importante frisar que a variável que for citada na declaração by precisa que a tabela esteja ordenada por ela. Para fazer essa ordenação, antes de usar a proc, tenho que fazer um proc sort pela mesma variável que será citada na declaração by. Se eu quiser gerar o resultado das estatísticas da proc univariate em uma nova tabela, eu posso utilizar a declaração output. A sintaxe é output, out igual e o nome do dataset que eu vou gerar. Em seguida, as estatísticas que serão lançadas nesse dataset. Quando eu estou gerando o resultado no output do SaaS, todas as estatísticas são geradas. Mas, quando eu estou gerando uma tabela, eu tenho que citar obrigatoriamente quais estatísticas eu vou querer. Vamos a um exemplo. Nós temos aqui uma tabela com o movimento de cartão de crédito do mês de janeiro de 2013. Dentro dele temos uma variável chamada valor underline venda. Essa variável corresponde aos valores de venda de cada transação. Então, com este código, nós geraremos um relatório com todas as estatísticas disponíveis pelo Univariate, entre elas sum, a média, o número de observações, o menor valor, o maior valor, o conjunto dos 5 maiores e menores valores de venda, enfim, todo um conjunto de estatísticas para os valores vendidos no mês de janeiro de 2013. Se eu quiser fazer essa mesma análise por UF, eu posso acrescentar aqui a declaração by e citar a variável UF. Aí o relatório, esse conjunto de estatísticas, será gerado para cada UF que estiver na tabela de cartões. Se eu ainda quiser uma tabela de saída com essas informações, eu posso utilizar a declaração output. Neste caso, output out igual stat underline uf. Esse é o nome do dataset que será criado e em seguida as estatísticas. Neste caso aqui, eu selecionei min para gerar uma variável chamada média e P10 para gerar uma variável chamada corte underline P10. Essa estatística P10 corresponde ao valor de corte em 10% da minha tabela. O que isso significa? Que abaixo desse valor que será armazenado na variável corte P10, eu terei os 10% menores valores de venda da tabela de cartões. E acima desse valor, os 90% restantes, os 90% maiores valores. Além de P10, eu tenho P1, P5, P25, que são os cortes que eu posso realizar para poder fazer uma seleção posterior, fazer um filtro na minha tabela e conseguir selecionar os 10% menores valores, os 10% maiores, os 25% menores ou maiores valores. Enfim, na hora de gerar a minha tabela, eu escolho então quais estatísticas eu vou querer. Vamos, agora que nós já temos essa informação, vamos ao desafio do dia. A diretoria de RH decidiu que vai promover os colaboradores que tiveram as melhores notas na última avaliação do semestre. Para isso, eles nos mandaram uma base, um dataset chamado aval. Nesse dataset, nós temos duas variáveis, a code underline collab, que representa o código do colaborador, e a nota, que é a nota de cada colaborador no último semestre.
Através dessa base, faremos uma análise e geraremos uma nova base, um novo dataset, chamado aval, melhores, 5 PCT, onde terá somente os 5% melhores avaliados da empresa. Neste momento, vocês podem fazer uma pausa e realizar o desafio para consultar a resposta no próximo slide. Ok, aqui está a resposta. Nós precisamos então dos 5% maiores valores, das 5% maiores notas. Então vamos utilizar aqui a Proc Univariate, data igual a val, que é a tabela que nós recebemos. Na declaração var, a variável nota, para poder fazer a análise das maiores notas. E também a declaração output, onde nós criaremos uma tabela chamada nota underline corte, e nessa tabela teremos uma única estatística, que é a P95. Com ela, nós teremos o valor de corte para conseguir pegar os 95% menores valores ou os 5% maiores. No nosso caso, nesse desafio, precisamos dos 5% maiores valores. Então, vamos utilizar essa variável para filtrar a nossa tabela aval. Esse filtro só pode ser feito em um novo passo, em um DataStep. Então, aqui nós temos o DataStep com a declaração data e o nome da tabela que nós vamos criar. Em seguida, o primeiro passo aqui dentro desse DataStep é ler a tabela nota corte, que tem o corte necessário para o nosso filtro. Então, nós fazemos aqui uma condicional para pegar essa tabela somente na primeira iteração desse código. Ou seja, eu leio a primeira linha da tabela, uma vez que essa tabela só tem uma linha mesmo, e com isso eu carrego a variável corte underline 95 para a memória e impeço que o SAS encontre o final desse arquivo, porque assim eu continuarei executando esse DataStep até chegar ao final da tabela aval. Com a variável corte underline 95 já em memória, vamos passar a ler a tabela aval e, para cada linha lida da tabela, faremos o filtro. Se a nota for maior ou igual ao corte underline 95, selecionamos essa observação e encaminhamos para a tabela de saída. Se não, a observação é eliminada. Com isso, ao final, teremos apenas os 5% melhores avaliados dentro dessa tabela. E por final, aqui a declaração drop para eliminar a variável corte underline 95, porque ela só foi usada para fazer o filtro. Ok? Essa então é a resposta do desafio de hoje. Caso vocês queiram uma simulação deste código, podem encontrar em nosso blog o código completo para realizar um teste com esse desafio. Além disso, vocês encontrarão também o link para o help do SAS, que aponta para essa Proc Univariate e também para outros recursos do SAS. Acessem www.infomev.com.br/blog. Muito obrigado e conte conosco sempre que precisar. Até a próxima!